Primeira Guerra Mundial. Século XIX, países industrializados na Europa, excesso de produtos que precisavam ser comercializados. A ideia de superior e inferior levou ao termo imperialismo. A desculpa para elevar civilização a outro território era baseada no darwinismo social, uma teoria que inferiorizava outras culturas. Mas todo o processo de invasão, com desculpa de ser um processo civilizatório, na verdade, era para ter um novo mercado consumidor. Assim, países europeus partilharam o continente africano na Conferência de Berlim em 1885. A Itália e a Alemanha eram recém-formadas como países. Também nesse período, a Alemanha havia ganhado uma guerra contra a França, ficando com o território Alsácia-Lorena, divisa entre os dois países. Foi a chamada Guerra Franco-Prussiana, que despertou o desejo de vingança dos franceses e levou a formarem a Aliança Tríplice Entente, composta pelo Império Russo, Império Britânico e pela França. Devido à recém-unificação como países, a Itália e a Alemanha não conseguiram agilizar o processo de colonização dos territórios na África, enquanto os demais países já estavam a todo vapor sugando seus novos territórios. Todo esse excesso industrial europeu, a busca por mercados consumidores, fez com que os países europeus se fortalecessem militarmente. A disputa na Europa era principalmente entre Inglaterra, França e Alemanha. O poder e a ganância estavam em primeiro lugar. O domínio e ser potência eram os objetivos principais. Assim, o final do século XIX e o início do século XX foram marcados por grandes disputas e temores. A região dos Balcãs, formada pelos países Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Romênia, Albânia, Bulgária, Macedônia e Grécia, era muito desejada, pois tinham caminhos rápidos para o mar Egeu, acesso ao mar Mediterrâneo, e para o mar Negro, acesso à Ásia Menor ou Oriente Médio. O Império Austro-Húngaro desejava muito a região dos Balcãs para construir uma ferrovia que ligaria Berlim, na Alemanha, até Bagdá, no Iraque. Assim, teriam acesso direto ao Golfo Pérsico, rico em petróleo, que estava sob domínio britânico desde 1907. Cabe, nesse momento, falar sobre o termo nacionalismo, que começa a surgir fortemente nas regiões europeias em ascensão e disputa. Nacionalismo é o sentimento dos valores de um país, sentimentos por pertencer a uma raça específica, por ter um idioma específico, por pertencer a uma história específica, sentimento de superioridade em relação a outras nações. Assim, o estopim, o acontecimento fatal para o início da Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, que buscava esfriar os ânimos, viajou até Sarajevo, capital da Bósnia, para anunciar a criação de uma monarquia tríplice, austro, húngara e eslava, mas só agravou o problema. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque foi assassinado por um jovem de uma sociedade nacionalista sérvia. Foram 4 anos de guerras de trincheiras, grandes valas onde os soldados tentavam se proteger. Toda a tecnologia desenvolvida na Segunda Revolução Industrial, durante o século XIX, foi exibida nos campos de batalha. Lança-chamas, morteiros, granadas, pistolas e revólveres, rifles, metralhadoras, tanques. Armas químicas com gás letal, como o gás verde e amarelo, o gás de cloro, usado pela Alemanha, altamente venenoso, e o gás de mostarda, que praticamente não tinha cheiro e levava à cegueira temporária. Em 1917, os Estados Unidos entrou na guerra para auxiliar a Tríplice Entente e foram decisivos para derrotar os alemães. O Brasil apoiou os americanos e auxiliou com a vigilância dos mares, alimentação de tropas e enviou de médicos e aviadores, e tivemos prejuízos com a perda de navios próximos ao litoral da Europa, torpedeados pelos alemães. A guerra termina em novembro de 1918. A Alemanha não aguentou os ataques com os reforços americanos.
Em 28 de junho de 1919, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes, apelidado pelos alemães de Ditado de Versalhes. O tratado determinava à Alemanha a culpa pela guerra, pagamento de indenização aos países invadidos, a proibição de recrutar soldados e limitou o exército alemão a 100 mil homens. Devolveram o território da Alsácia e Lorena à França e perderam as colônias na África. Os alemães chamaram o Tratado de Versalhes de Ditado de Versalhes porque consideraram os termos humilhantes e vingativos. Desse momento em diante, da Alemanha começou a se alimentar um sentimento de superioridade, ultranacionalismo, vingança. E com isso fará nascer o nazismo, a ideia de raça ariana, pura, superior, que levará à Segunda Guerra Mundial.